Paz e graça a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, é o Deus Filho e possui todos os atributos do Pai. No Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou ler o 4 ainda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é o Verbo, o Logos divino, né? O Messias, o enviado. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, passou fome, frio, passou provações, chorou quando o amigo dele, Lázaro, morreu. Ele se entristeceu, se irou no templo, mas nunca deixou de ser Deus. Só Deus pode operar milagres, e Jesus operou muitos milagres. Jesus é o Deus Filho que foi enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer por nós, por causa dos nossos pecados. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 9 também fala de Jesus Cristo. 9, 6. Porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o versículo 7 fala que do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Que maravilha, né? Voltando ao livro de João, capítulo 1 mesmo, versículos 11 e 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Ele veio para pagar pelos nossos pecados e para nos salvar do castigo eterno. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo se deu a si mesmo
em preço de redenção. Ele nos redimiu, pagou pelos nossos pecados, bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Jesus tinha um caráter de santidade. Jesus foi santo, nunca cometeu nenhum pecado. 1 João 3,3 diz que ele é puro. E no versículo 5 diz que nele não há pecado. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca cometeu nenhum pecado. Deus é amor. Ele amou a igreja. Efésios 5,25 fala para nós amarmos as nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Ele amou eu, amou você. Gálatas 2,20 diz que ele nos amou e se entregou por nós. E ele amou o Pai. Em João 14,31, ele fala que o mundo saiba que ele ama o Pai. Jesus é amor, Deus é amor. Jesus é Deus. E ele é manso também. Tratava as pessoas com ternura, com brandura. Mateus 11:29, Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, Paulo fala: eu rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, que há em Cristo. Em Lucas 23:34, né? Aquela frase famosa: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ternura, brandura, a ponto de perdoar aqueles que estavam matando ele. Jesus era maravilhosamente humilde. Não havia nele orgulho, não havia arrogância. Ele foi humilde a ponto de se destituir da glória que estava com o Pai desde a eternidade e se fazer homem, se fazer carne para morrer por nós. Em João 13, versículos 4 e 5, narra ele lavando os pés dos discípulos. Jesus era sábio, era manso e humilde, mas era justo e verdadeiro, e falava com autoridade, com propriedade, com sabedoria, conhecimento. Jesus era Deus. A obra redentora de Jesus Cristo começa lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 14 ao 19, fala que ele pisará, esmagará a cabeça da serpente. Deus tinha um plano para o diabo e tinha um plano para os homens. E esse plano está em andamento. Deus é todo-poderoso e capaz de cumprir tudo aquilo que ele propôs lá na eternidade. Jesus esmagaria a cabeça da serpente para nos tirar do jugo de escravidão que foi imposto por Satanás e nos levar ao reino dele, ao reino celestial. E isso só pode acontecer mediante Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos comunhão com o Pai. Atos 2:23
diz que até a morte de Jesus Cristo na cruz era ou fazia parte do plano de Deus para nos salvar. Nesse versículo de Atos fala que isso foi determinado pelo conselho e pela presciência de Deus. Jesus Cristo se entregou de maneira voluntária por amor a nós, homens. Jesus falou que em João 10, 17 e 18, ele fala que ninguém tiraria a vida dele, que ele dá a vida. De mim mesmo eu a dou. Foi de maneira voluntária, por amor ao Pai e por amor a nós, homens. Mateus 26, 53, diz que quando Jesus foi preso, ele falou que se ele quisesse, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. Mas ele tinha que cumprir esse propósito. Outra passagem bastante conhecida, quando ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era moer o Filho para nos salvar. Foi do agrado de Deus moer o próprio Filho, o unigênito, para salvar os pecadores. A obra de Jesus Cristo é uma obra vicária. Ele nos substituiu. Nós, pecadores, teríamos que morrer por nossos pecados. A consequência do pecado é a morte. E nós, pecadores, teríamos que morrer. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Um justo morreu pelos injustos. Foi uma obra única. Jesus Cristo fez isso uma só vez. Porque Jesus Cristo era santo e perfeito, ele pagou uma vez apenas por todos os pecados da humanidade. Os pecados que nós cometemos no passado, que nós cometemos no dia a dia e até os que nós cometeremos mais para frente. A obra de Jesus é expiatória, pois todos os pecados e os erros e a maldição da humanidade foram colocados sobre os seus ombros para satisfazer a ira de Deus, para satisfazer a ira e a justiça de Deus. 1 João 4,10 fala em propiciação. Ele propiciou. Propiciar é satisfazer, é agradar, é trazer um favor, conseguir o perdão para nós. Ele levou o nosso pecado. A obra redentora de Jesus Cristo envolve a sua morte e a sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós adoraríamos um Deus morto. Mas Jesus não está morto, ele vive. Ele ressuscitou e habita no mais alto dos céus, à direita do Pai. E subindo ao céu, ele nos prometeu enviar o Espírito Santo. Concluindo, Jesus Cristo satisfez a ira de Deus, recebeu em seu corpo o castigo que havia sobre nós e cumpriu a lei. E assim, ele abriu um novo e vivo caminho. A salvação agora é alcançada pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Pois ele levou em seu próprio corpo os nossos pecados
para que nós pudéssemos viver em justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias eternamente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos.